Oi, pausante, tudo bem? Eu sou a Amanda, a metade da pausa que mora em Floripa, e nesse vídeo eu vou falar sobre intercâmbio voluntário. É um tipo de viagem, ou uma pausa vibe, como a gente chama aqui na pausa, que te proporciona uma imersão cultural, uma chance de ir além, de viajar com algo a mais e conhecer muito mais do que pontos turísticos. Então, vem aqui que eu vou te explicar não só como funciona esse tipo de intercâmbio, como você pode fazer para participar. Intercâmbio significa troca. Então, claro que durante uma viagem de intercâmbio você vai sim conhecer os pontos turísticos tradicionais e o destino de modo geral, nessa ideia de turismo de lazer, mas você também vai viver uma imersão cultural, que é muito transformadora. E no caso do intercâmbio voluntário, além de tudo isso que eu falei aqui, você ainda contribui para o desenvolvimento do destino das pessoas que moram lá através do seu trabalho. Ou seja, o intercâmbio voluntário é uma forma de viver um turismo consciente, um outro pilar nosso aqui na pausa, e ainda ser um agente de mudança. Então, se você gosta desse assunto, fica aqui no vídeo, porque você vai saber por que fazer voluntariado, como funciona o intercâmbio voluntário, voluntariado no Brasil ou no exterior, e a pergunta que a gente mais ouve falar quando fala desse assunto: qual projeto e destino escolher? Então começamos com um clássico, né? Por que fazer voluntariado? Por que unir voluntariado e viagens? As minhas experiências nesse estilo de viagem começaram em 2018, quando eu fiz minha primeira expedição com a Viva Lá, uma parceira nossa da pausa, e eu fui para a Floresta do Tapajós, numa comunidade que tem lá dentro da floresta, e o objetivo dessa viagem era fazer mentoria nos negócios locais. Então tinha gente que era pescador, que fazia transporte de barco, outros eram hospedagem, outros eram restaurante, e aí o grupo foi, e aí cada pessoa desse grupo então fazia mentoria para um tipo de negócio. A experiência foi tão transformadora que, claro, mudou muito, transformou não só minha vida, como a forma como eu pensava de viagens, né, de possibilidades que uma viagem pode nos proporcionar. E aí, logicamente, eu fui procurar a próxima. E a experiência seguinte que eu vivi foi um voluntariado no Peru, dessa vez com a Exchange do Bem, uma outra parceira nossa também, onde o objetivo era construir uma creche para umas crianças de uma comunidade que fica numa montanha a 4.000 metros de altitude, bem no interior do Peru. Também foi uma imersão na cultura local, em outra forma de vida, né? E com uma troca absurdamente gratificante. E aí, respondendo a pergunta de por que fazer o voluntariado, o que eu vivi nessas experiências, elas ressoam no meu coração e na minha memória até hoje. Elas transformaram não só a forma como eu vejo a vida e o que eu valorizo muito nas viagens, que é o sair da nossa bolha e ver o que é diferente, como elas ajudaram a fundar a Pausa para Viver. Então essas viagens de voluntariado, elas também fazem parte da nossa história e do que a gente acredita que é o viver um turismo consciente. E se o meu relato foi muito breve e ainda não te convenceu de como é uma viagem diferente e uma experiência única na sua vida, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do TED do Edu Mariano, o fundador da Exchange do Bem, que ele conta um pouco sobre o propósito, toda a mudança que uma viagem de voluntariado trouxe para a vida dele. É uma história linda, inspiradora e cheia de verdade, assim como tudo que a gente acredita aqui na pausa, né? Que as coisas precisam ser feitas de uma forma muito genuína, verdadeira. E agora eu vou te falar como funciona o trabalho voluntário. Na verdade, esse tipo de voluntariado que a gente se refere aqui no intercâmbio é o turismo com algum trabalho social envolvido. E você pode fazer essa viagem tanto em grupo, como foi os casos do que eu fiz, quando tem um objetivo específico já pré-definido, ou individual, quando você vai para trabalhar na rotina de algum projeto. A outra coisa também é que você pode fazer essa viagem por conta própria. Você pesquisa o projeto, define as datas, conversa, negocia diretamente com eles e vai. Ou também você pode escolher uma agência que vai ser esse elo de confiança entre você e o projeto. O que é super bacana também, porque no caso da Exchange do Bem e da Viva Lá, que são parceiras nossas, é exatamente isso que elas fazem, né? Elas realmente fazem essa conexão e conhecem e passam todas as informações com segurança sobre o que é o projeto e, de fato, que tipo de trabalho é realizado lá e, principalmente, que tipo de impacto esse trabalho gera na comunidade. Porque o trabalho voluntário, ele é isso, ele tem que ser bom para todos os envolvidos. Isso foi uma das coisas que eu aprendi também, depois de começar a conhecer esse estilo de viagem e o trabalho voluntário em si. Ele precisa ser bom para todos os envolvidos. Então, essa é uma preocupação que deve existir quando você pensa também em fazer o seu. E aí também vem uma outra afirmação que é: fazer voluntariado é caro.
Na verdade, a minha proposta aqui é até desmitificar essa afirmação, né? Na verdade, toda viagem de voluntariado que você fizer, você vai precisar pagar. O que significa isso, né? Você vai ter que pagar a sua hospedagem, você vai ter que pagar a sua passagem, os custos da sua alimentação e muitas vezes, inclusive, o transporte de ir, por exemplo, da hospedagem até o local onde de fato é o projeto. Isso é convencional, como em qualquer outra viagem. Você não vai ficar, por exemplo, num projeto ou, em alguns casos, fazer suas refeições lá e não pagar nada por isso. O projeto já tem os gastos e os custos deles, né? Obviamente, vai ser necessário que tu também contribua dessa forma. Um outro motivo para que as viagens de voluntariado sejam cobradas é porque também parte desse valor geralmente fica para o projeto. Então, foi o caso da minha viagem para o Peru, por exemplo. Além de pagar os custos da viagem, o valor que a gente pagou também serviu para contratar as pessoas que estavam trabalhando na obra e comprar os materiais de construção. E aí, a resposta para uma afirmação de que viajar para fazer voluntariado é caro, na verdade é que depende, né? Primeiro que isso é super relativo, e segundo, que depende de quantos dias tu vai ficar, aonde tu vai, quanto que custa a passagem aérea para aquele lugar. Então, são muitas variáveis que vão influenciar nisso ou não. Mas pode ter certeza que em todos os casos é um investimento para a tua vida. E agora, quanto tempo dura um voluntariado? Na verdade, isso também, assim como a resposta anterior, depende. Existem projetos que podem ser, por exemplo, de um feriadão, de 5 dias, e existem projetos em que tu pode passar até mesmo meses. O que é mais comum entre os projetos é que seja de pelo menos 14 dias e aproximadamente 30, 60 dias como um tempo máximo, digamos assim. Mas, em geral, 2 semanas é o tempo que os projetos pedem para o voluntário ficar. Porque dessa forma, realmente, a gente ultrapassa aquele primeiro momento de turismo convencional, a gente conhece, se adapta ao local e aí sim a gente começa de fato a contribuir. E a outra coisa que você precisa saber também e preparar é a documentação para essa viagem. Mesmo que seja no Brasil, pelo menos saber se precisa tomar alguma vacina específica vai fazer parte dessa tua pesquisa. E se for para fora do Brasil, é a mesma coisa de uma viagem convencional. Vistos, passaportes, seguro viagem, vacinas e o que mais for necessário de acordo com cada projeto e cada destino. E aí vem a pergunta: voluntariado no Brasil ou no exterior? Na verdade, essa resposta é de infinitas possibilidades, tanto para quem quer viver uma imersão cultural no Brasil, porque o país é riquíssimo, né? Culturalmente, historicamente, então não tenha dúvidas que se a tua opção, se o teu coração chamar primeiro para uma viagem no Brasil, ou você já conhece outros lugares do mundo e gostaria de conhecer mais o próprio país, faz todo sentido. Existem muitas opções e muitas opções interessantes, sabe? Tanto no Nordeste quanto no Norte do Brasil. Enfim, na verdade, em todas as regiões, né? E com certeza são experiências muito ricas que nos conectam muito mais com a nossa história, com o nosso povo, com quem nós somos, né? Isso é super importante também. E, claro, infinitas possibilidades para o exterior também. Vai muito além de voluntariado na África, por exemplo, que eu acho que é uma das coisas mais comuns da gente escutar. Inclusive, gente, dica da pausa, a África é um continente que tem 47 países. Então, quando a gente ouve falar ou fala, vou fazer voluntariado na África, isso não nos diz muita coisa, porque a África, então, com esses 47 países, tem muita coisa diferente. A gente pode falar da África do Sul, que é muito mais convencional e próximo do que muitas vezes a gente conhece. Por exemplo, Cape Town é muito comparado com o Rio de Janeiro, exemplo. Ou a gente pode estar falando do Quênia, de Moçambique, de vários outros países que são muito legais também, que tem muita coisa interessante, que tem uma natureza rica, que tem uma história forte e por aí vai. Então, na verdade, o que vai te ajudar a definir é como que tu está se sentindo, né? Porque possibilidades, tanto no Brasil quanto no exterior, não tenha dúvida que você vai encontrar. Inclusive, fazer uma viagem de voluntariado é uma ótima oportunidade de você conhecer destinos que fogem do convencional. Claro, África do Sul, por exemplo, a gente pode conhecer numa viagem tradicional, né, no que a gente chama de pausa tradicional, ou a gente pode conhecer numa pausa com propósito através do voluntariado, ok. Mas tem alguns lugares que, às vezes, se não fosse pelo voluntariado, talvez você nem conheceria, ou nem chamaria sua atenção. Isso é legal, porque a gente aumenta ainda mais as nossas possibilidades de destinos mundo afora. E uma coisa muito bacana que eu trago aqui como uma reflexão é sobre a etapa 5 do método Pausa para Viver, que é trazendo essa vibe para a vida.
O que isso significa, né? Que toda viagem, toda experiência que a gente vive genuinamente, ela nos transforma de alguma forma. Então, a gente volta diferente. Nós sempre voltamos diferentes de uma pausa. Então, é natural que a gente traga algo para nossa vida, para nossa rotina. Por isso que a gente fala de trazer essa vibe para a vida. E o voluntariado foi assim comigo. Por exemplo, eu não fazia voluntariado na minha cidade, aqui, ou de uma forma contínua, né, que realmente tivesse parte da minha rotina. Já tinha feito quando eu era adolescente, na escola e tal, mas depois não tinha mais. E principalmente nessas reflexões de quarentena, isso veio muito forte para mim, de por que não faço isso em casa também. São coisas que eu pensei, né? O que eu faço somente em viagens e por que eu só faço quando eu tô viajando? Será que eu não posso fazer isso na minha própria casa, na minha própria cidade, na minha região? E o voluntariado foi uma dessas coisas. Então eu trouxe essa vibe pra vida. E você também pode fazer isso. Se a tua ideia é entender, começar, vai ser a tua primeira experiência no voluntariado, começa, procura alguma ONG, algum projeto na tua cidade, entende como é que funciona, vê como tu se sente, como que tu contribui, como é que funciona isso na tua vida, e aí parte então para as viagens. Bom, mas agora eu vou te ajudar na grande dúvida, que é qual país e qual projeto escolher, qual destino e qual projeto realmente são ideais para o teu momento. Vocês sabem que na pausa tudo funciona assim, né? A nossa primeira parte do método é entender o nosso momento atual, entender realmente o que eu estou vivendo, que tipo de pausa e experiência eu preciso, e aí com base nisso eu escolho. Então, a lógica que a gente vai usar aqui é a mesma, a gente vai entender o que a gente quer, que tipo de experiência a gente quer viver, e a partir disso a gente consegue ter respostas para escolher esse país, esse destino e esse projeto. Ou seja, vai ter que refletir. Nosso convite é contínuo, né? Para que você faça uma reflexão. Por isso que é pausa. A gente pausa, respira, analisa, faz uma reflexão sobre o que a gente está vivendo e aí a gente toma as decisões, a gente vai para os próximos passos. A pausa, ela faz muita diferença. Então é o seguinte, eu vou fazer aqui uma lista de perguntas que vão te ajudar nessa reflexão que a gente tanto fala aqui. Com certeza, no final dessas respostas, você vai ter um direcionamento de que tipo de destino é bacana e de que tipo de projeto que você se identifica mais. E uma outra coisa também é importante. Não vale responder tudo correndo. Quando a gente fala de refletir, realmente é dar um tempo para entender cada uma dessas respostas. Bom, mas bora para as perguntas. Eu vou até pegar minha colinha aqui que vai ficar melhor. Por que você quer fazer essa experiência? 2. Você já teve alguma experiência de voluntariado, seja na sua cidade ou viajando? 3. O que você espera encontrar nessa viagem? 4. Quanto tempo de viagem você tem disponível? 5. Você prefere destinos de natureza ou aqueles mais cidades? 6. Ter internet o tempo todo é essencial para você numa viagem? 7. Você conhece outro idioma, sabe falar, entende, compreende bem alguma outra coisa além do português? 8. Qual conforto mínimo que você precisa numa viagem de voluntariado? Aí vem um banho quente, uma cama, um quarto individual. O que para ti é essencial? Porque isso faz muita diferença na hora de escolher um projeto e um destino. E 9. Quanto você está disposto a investir? Respondendo essas perguntas, refletindo sobre elas e trazendo essas respostas, muita coisa já vai ficar mais clara na tua frente e vai te ajudar a decidir, então, destino e projeto ideal para o teu momento. Mas esse vídeo ainda não acabou. Na verdade, eu quero te falar sobre uma mentoria que eu e a Gabi criamos, que se chama Mentoria Voluntariado e Viagens. É uma mentoria realmente preparada pensando em te ajudar nessa reflexão. Então, como é que funciona? Você responde essas perguntas que eu acabei de te falar aqui. Tem um formulário formal para isso, inclusive está na descrição aqui do vídeo. Com base nisso, a gente faz uma mentoria, como se fossem as nossas outras mentorias também. A gente marca os encontros online, conversa sobre a tua situação, sobre o teu momento atual e te ajuda a encontrar, então, qual que é o melhor destino e o melhor projeto para você. Através das parcerias que a gente fez nesse tempo e de justamente já conhecer alguns dos projetos, já ter feito esse tipo de viagem, a gente entende que para nós, o viver o turismo consciente tem muita relação com voluntariado e viagens. E que isso também pode ser transformador na vida de mais pessoas. Por isso, então, criamos essa mentoria. E tem mais uma coisa também. Essa é a única mentoria que ela é gratuita. Pois é. Então, você começa preenchendo esse link que eu falei que está aqui na descrição do vídeo e a partir daí a gente marca os encontros da mentoria e te ajuda a definir que tipo de voluntariado e viagem realmente tem a ver contigo, que tipo de pausa com propósito vai fazer diferença na tua vida também.
Então já sabe, clica ali no link da descrição, preenche o formulário, manda pra gente que a gente já começa essa mentoria. Aproveita e dá um like aqui se tu gostou desse vídeo, se não gostou também pode ser o joinha ao contrário, né? O feedback é que importa. E se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações, é muito importante ter vocês aqui com a gente. Obrigada sempre, um beijo e até o próximo.